Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui de volta, né? Mais uma reunião do Eagles começando o ano e com este tema importante, né? Eu estava, esses dias atrás, falando com Deus a respeito do Eagles, a respeito da nossa função, do nosso trabalho, e foi muito interessante porque num período lá, Deus deu os 16 temas deste ano, de uma vez de todas as reuniões. Sendo eu ou não, Deus trouxe aquela sequência do que seria ministrado no ano inteiro. E eu ali conversando, e por quê? E dessa preocupação, ou dessa questão, né, de Deus para conosco. E foi muito claro que o Brasil está saindo da recessão. O ano de 2018 ainda não será aquela loucura, mas já será melhor. 2019 ainda mais, e provavelmente 2020, são as previsões dos economistas que estão falando, mas é claro que tudo isso está debaixo das mãos de Deus. Nós voltaremos num crescimento e num momento muito bom do país, né? E é óbvio que Deus tem interesse em que os filhos dele e que aqueles que creem, que obedeçam, participem disso, creiam nisso e se preparem para isso, né? E então, este ano, a preocupação não, porque Deus não se preocupa, mas a direção de Deus é justamente trabalhar a pessoa, trabalhar nós, o ser humano individualmente, né? E Deus tem deixado isso muito claro. Ele não está pensando ou nunca pensou nas instituições, Ele está pensando em você, em mim, como seres humanos. É isso que Ele quer. E Ele deseja que a gente prospere. E prosperidade, às vezes, é um jargão, ou uma situação que muitas vezes nos assusta, porque todo mundo fala disso de qualquer maneira, mas isto é transcendente além do físico, né? E eu quero começar justamente com este tema, como pagar suas dívidas, porque a Bíblia diz em Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. E em Provérbios 22:7, o que toma emprestado é escravo, algumas outras versões é servo, algumas outras versões é escravo daquele que lhe empresta. E sem dúvida a visão superior, por quê? Porque é a visão de Deus. Como Deus vê esta questão? Como Deus vê essa questão da dívida? A dívida é um problema muito mais sério do que pensamos. Ela é uma questão que não abrange somente aqui, a terra, o que você come, o que você bebe, o que você trabalha. Ela abrange também a sua vida espiritual. Ela abrange toda a sua vida. E por que isso? Por que a dívida é um problema muito mais sério do que pensamos, né? A ponto de Deus tratar disso claramente, né? Não deva nada para ninguém. É lógico que você vai olhar para você, assim como para mim, e eu, nesse momento, obviamente, que não de maneira nenhuma se comparando, mas uma certa fase Paulo disse, né? Eu sou o pior de todos, né? Vocês vão ler no livro o quanto eu já tive de problemas com dívidas, né? 1.180 títulos protestados, 980 cheques sem fundo, 180 processos de cobrança na justiça, e 4 milhões de dólares de dívida, e pedidos de falência, enfim. E foi justamente neste momento da minha vida que eu aprendi essas coisas que eu quero partilhar com você hoje. E foi muito interessante porque eu tive lendo agora nas férias alguns livros
e livros não cristãos, livros do mercado, e comecei a perceber que eles estavam ensinando ali coisas que Deus tinha falado e tinha ensinado através da Bíblia para mim há 20 anos atrás e que, neste caso, são milenares. Deus sempre esteve lá na Bíblia, né? E, às vezes, as pessoas não praticam. O conhecimento está ali para todo mundo, certo? O conhecimento é para todo mundo. Mas qual é a diferença? Alguns pegam o conhecimento e fazem algo com ele. Outros pegam o conhecimento e não fazem nada com ele. Simplesmente ele não pratica nada. Ele não pratica o que aprende. E aí ele diz que não funciona. Mas não é um problema ou a culpa do conhecimento, é um problema da pessoa que não acreditou naquilo e não pôs aquilo em prática. Então, perceba você o seguinte: às vezes, ser devedor é um estilo de vida. A gente se acostuma a dever. Muitas pessoas se acostumam. Ele já não se incomoda mais com a dívida. Ele já está há tantos anos naquela situação de não ter crédito, de não ter um talão de cheque, de não ter um cartão de crédito, de não poder ter o crédito, que ele se acostuma com aquilo. E aquilo entra na cabeça dele, não vou conseguir mesmo, então eu vou me adaptar. E se existe uma coisa que o ser humano faz muito bem, é se adaptar. O ser humano se adapta em qualquer circunstância. Então, quando aquilo se torna um estilo de vida e ele se adapta, a dívida passa a não mais incomodá-lo. Então, ele já compra para não pagar. Ele já faz compromissos que não podem cumprir. Ele já não tem mais preocupação ou já não o agride mais quando ele não consegue algo que ele poderia ter se ele não tivesse dívida. E depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aquilo vira um estilo de vida. E não é este o plano de Deus para nós, porque a Bíblia é clara: não devais nada a ninguém a não ser o amor. E ela diz outra coisa em Provérbios: aquele que empresta é escravo, servo daquele que lhe emprestou. E tudo bem, ele está falando do dinheiro, mas da mesma maneira, ele está falando de coisas que você comprou e não pagou. Por mais que você ache que não, algo está lá preso. O teu nome está lá preso. E a primeira barreira que você precisa quebrar é uma mudança da sua mente, é uma mudança de paradigma, é você encarar essa situação e dizer: eu não quero mais viver assim. Isso não está bom para mim. Eu preciso mudar. A dívida não é simplesmente comercial ou financeira, ela é transcendente, ela é um estado de espírito, é o que eu acabei de te explicar. Com o tempo, passamos a nos esconder atrás da dívida e ela passa a ser a nossa proteção contra nossos fracassos. Por que a dívida passa a ser um estado de espírito? Porque você já pensa: eu não tenho sucesso porque eu não tenho um nome limpo. Eu não tenho um nome limpo, então eu não consigo aproveitar aquela oportunidade, porque ninguém vai me dar o dinheiro emprestado, ou eu vou ter uma oportunidade. E aí você já se conscientiza que você não vai conseguir aquilo. Aí isso transcende, sabe para quê? Para o país que você mora. Não, também nesse país, todo mundo, que são 14% de desempregados, são milhões, aqui nada acontece. Então eu vou mudar para fora, eu vou falar dos Estados Unidos, eu vou meter o pau no Brasil, aí daqui um pouco é o problema do governo. E aquilo vai se acumulando e a dívida que está te prendendo e que você acaba se escondendo atrás dela, ela tira um pouco da sua culpa.
você consegue, de uma certa forma, se esconder atrás dela. Você se acomoda atrás daquela circunstância. Por quê? Porque é fácil colocar a culpa em um terceiro, ou numa terceira circunstância. Então, é isso que eu digo que é um estado de espírito, que precisa ser rompido. E muitas vezes, vocês podem analisar na vida de vocês e pessoas que vocês conhecem, ela já se acomodou naquela situação. Ela já pede emprestado para você já sabe que ela não vai pagar. Já está claro, você sabe que ela não vai pagar. Você já dá, mesmo quando você tem dó, e acaba aquela situação. Porque você sabe que a pessoa já não tem mais vergonha. Ela pediu, ou ela comprou, ou ela está com aquela situação, ela vai encontrar com você daqui uma semana como se nada tivesse acontecido. Ou seja, aquilo virou um estilo de vida. E o que ela responde para as pessoas mais perto? Não, mas eu não tive oportunidade. Não, mas eu estou buscando emprego. Não, mas eu estou... É lógico que você está fazendo tudo isso, que as pessoas fazem tudo isso, mas ela está escravizada por uma circunstância que está incrustada na mente, no estilo, no coração. Não tem o mesmo esforço. Você precisa romper com isso. Enganamos a nós mesmos para criar dívida. É impressionante isso. Eu mereço. Vocês já ouviram essa frase? Quantas vezes você já falou isso? Mesmo sem ter o dinheiro para comprar, ou aquela circunstância, eu mereço, eu sou um trabalhador, eu sou digno, eu me esforço, eu mereço. Tá bom, é lógico que nós merecemos, mas você não merece criar uma dívida para satisfazer um desejo. Você pode ganhar o dinheiro para satisfazer o desejo. São essas coisas que eu estou dizendo para você que se tornam um estilo de vida. Vira uma cultura, por isso que é transcendente, não é só o dinheiro que você deve ou o nome que você está no Serasa ou deixa de estar, mas é uma maneira de viver. Você já não tem mais vergonha, não, mas eu não vou conseguir pagar. Bom, mas se eu também não fizer dívida, eu não vou ter nada. Então ela faz a primeira prestação. Pumba, pagou a primeira, pagou a segunda. Mas como ela já fez mais 5 naqueles 3 meses, a terceira, ela já tem 4 para pagar, então ela já escolhe uma ou outra. Pronto. E aquilo não incomoda mais. Então essa desculpa, eu mereço, é lógico que todos nós merecemos, mas nós merecemos com responsabilidade. A dívida é um grande obstáculo. Ela dificulta a caminhada e, consequente, traz grandes frustrações. É claro que ela é um grande obstáculo e é claro que ela dificulta a caminhada. É impossível atingir o topo carregando fardos maiores do que nós podemos. No fundo, quando você está sozinho, ou quando as pessoas estão sozinhas dentro do seu quarto ou no banheiro, olhando no espelho, ou com os olhos fechados, ela olha para dentro dela e dentro dela, ela sabe que ela está fazendo as coisas erradas, porque ela sabe que acabou não ocorrendo, ela sabe que não deu certo, ela sabe que não conquistou aquilo, a sua família cobra, o seu filho cobra, ou às vezes a sociedade cobra, ou às vezes ela própria se cobra. E ela sabe que ela precisa mudar, mas não consegue. E aquilo gera uma grande frustração individual. E essa frustração individual, ela pode ser a causa de problemas muito mais graves, como enfermidades, como depressões, e como suicídios, e como tantas outras coisas. Mas isso tudo começou quando? Quando você começou devendo uma pouca coisa, uma pouca quantia, e aquilo não te incomodou, e você protelou, e você empurrou com a barriga, como é a nossa linguagem do dia a dia, e você se acostumou com a situação, e depois aquilo foi virando uma filosofia de vida, um meio de vida, um modo de vida. E aquilo passou a não te incomodar mais. E aquilo vira, sem dúvida, uma doença. Uma enfermidade
mental. Só que quando você se depara com a realidade, o tempo passou, e você olha para dentro de você e pensa, puxa, eu não consegui fazer nada. Por mais que você aponte o dedo e empurre o problema para o outro, quem está naquela situação de fracasso? Quem não conseguiu alcançar suas metas? Foi você. Por isso que é impressionante como Deus cuida de cada um de nós e como Ele demonstra o amor por nós, porque Deus trata conosco dentro daquilo que nós precisamos, dentro daquilo que nós estamos nos escondendo. E faz com que a gente olhe no espelho e traga para fora os nossos verdadeiros gigantes, os monstros que nos afligem, os medos que nos afligem, e nos coloca para enfrentá-los. E derrubá-los e vencê-los. Mas essa introdução é justamente para você entender isso. A dívida é um problema muito mais sério do que pensamos. E o propósito hoje é que você saia daqui consciente disso e para ensinar outras pessoas de que você não nasceu para ser escravo e você não nasceu para dever. Não importa o tamanho da sua dívida, ela tem solução. E é simples. Mas precisa haver uma mudança de vida, de ideia, de conceito, de filosofia. Você precisa tomar uma decisão. De novo, a gente vem com a visão superior de Deus para a nossa vida. E aqui ele começa a dar algumas soluções para os nossos problemas. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lucas 14:31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Lucas 9:14, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Você conhece a passagem, com certeza, a distribuição dos pães. O primeiro versículo nos mostra que a gente tem uma solução. Errei, pequei, porque dever é pecado. Pula para... O que fazer, né? Que atitudes tomar? Errei, é pecado, mas eu tenho um Deus que me guarda, que me protege. E ele diz que aquele que encobre as suas transgressões, perece. Mas aquele que as confessa, que as conta e deixa, ele encontra a misericórdia. O que é a misericórdia? É o perdão, é a graça. Então, veja bem, se Deus te perdoou e está com você para liquidar a sua dívida, o credor ficou pequeno. O problema ficou pequeno. Se organizar relacionando todos os credores, dívidas, valores e dimensionando exatamente o tamanho do problema. Uma das coisas que a gente faz quando a gente se acostuma a dever é que a gente já não marca mais nada. A gente não sabe mais para quem deve, nem o tamanho das coisas. É tanta coisa que o tempo passa. Primeira coisa que você precisa fazer é pedir perdão para Deus, conforme disse Provérbios. Bom, mas eu vou pedir perdão por causa de quê? Se nem eu sei qual é o problema que eu causei. Então você precisa parar e saber o que você deve. Pegar um papelzinho, claro, e escrever. Quais são os meus problemas? Não importa se a sua lista, se a sua capivara é grande. A minha certidão de protesto dava 2 caixas de arquivo morto. Daquelas assim, grandona. É ridículo. Era. Então, não importa o tamanho da sua dívida, do seu problema, mas você precisa saber o que é. Você precisa relacionar para quem você deve, o que você deve. E ter um tamanho, uma dimensão desse problema. Depois que você fez isso, e que você dimensionou exatamente o tamanho do seu problema,
Pedir perdão pelas dívidas a Deus e aos credores e propor uma forma de pagamento ou contar seu plano para liquidar a dívida. Obviamente, aí você já vai ter um plano. Bom, mas você já sabe o tamanho do seu problema e você já sabe as pessoas que você prejudicou. Em primeiro lugar, o seu compromisso é com Deus. Então, você vai apresentar para Deus e vai colocar para Deus aquelas coisas e vai dizer, Senhor, me perdoa por isso que eu fiz. Isso aqui é pecado. E, obviamente, ali vão estar relacionadas as pessoas que você, de alguma forma, prejudicou, porque se você comprou e não pagou, você prejudicou. Veja bem, eu disse num slide anterior que você não pode manipular. Mas, muitas vezes, em alguns casos, em que você tentou, mas não conseguiu, porque o credor usou do mesmo artifício para te prejudicar, você pode buscar os seus direitos de maneira lícita, conforme a lei te permite. Óbvio que você não pode fazer isto manipulando a verdade, né? Vou dar um exemplo clássico, que me dá náusea. A pessoa aceita trabalhar de PJ. Ela aceita, ela faz o contrato e ela aceita o PJ. Fica lá 5 anos trabalhando de PJ. Sai da empresa, põe o cara na Justiça do Trabalho e diz que tinha direitos trabalhistas. Que direito você tem, se você concordou? Ah, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu tenho que andar na verdade. Então, você não pode usar uma circunstância para manipular. Você precisa ser verdadeiro. Agora, a partir do momento que você dimensionou a sua dívida, você vai ter o seu tete-a-tete com Deus, vai pedir perdão para Ele, olhando para aquilo que você tem de problema, criou problema, e vai dizer para Deus, Senhor, me perdoa? Eu quero pagar isso tudo e vou pagar. O Senhor vai me ajudar a pagar isso tudo? Vou. E eu também vou trabalhar para isso. Deus, com certeza, te perdoa. E aí é momento de enfrentar os credores. Agora, enfrentar os credores, de que maneira? Com um plano. Sim, você vai procurar cada credor, se puder, da maneira possível. Aqueles que você tiver um entendimento, você vai pedir, sim, perdão. Você me desculpa por eu ter te prejudicado, mas eu estou aqui para pagar. Não importa se é R$1 por mês, mas você não fugiu do problema, você enfrentou o problema, você olhou na cara do problema. Só que você só vai fazer isso se você tiver um mínimo de organização, se você dimensionar o seu problema. Como, por exemplo, se você deve R$20 mil e você ganha R$2.000 por mês, como você vai fazer um dimensionamento ou um planejamento de pagamento se você não souber exatamente para quem você deve, quanto você deve e quais vão ser as prioridades? Tenha um orçamento exato de suas necessidades, sem vaidade, mas com dignidade. Você precisa saber o quanto sobra do teu orçamento. Eu estou num momento de guerra. Sim, Deus vai me perdoar, mas eu tenho que liquidar as consequências do meu pecado, do meu erro. Eu tenho que pagar a minha dívida, senão não vale. Ah, Deus me perdoa, não pago mais ninguém? Não. Seu nome não vai sair do Serasa. Para você sair e para o teu nome sair, para você mudar a sua consciência, você precisa fazer uma programação e pagar. Neste momento de guerra, você precisa saber e ter um planejamento de valores para você viver. O quanto eu gasto para viver, o quanto eu preciso para viver. Mas se você quer ter uma vida de viagem todo ano, de comer toda hora fora, de andar com as melhores, não vai ter dinheiro que você ganhe. Você tem que entender que este momento é um momento de guerra, de liquidar problemas. Mas, ao mesmo tempo, você não pode continuar escravo, porque a partir do momento em que você tomou a decisão e que você mudou de vida, você pode viver com dignidade. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Bom, quanto eu preciso para viver com dignidade? O que é viver com dignidade? É pagar o aluguel, se você paga aluguel. É comer, ter comida em casa. É ter um mínimo para se vestir.
É ter algumas coisas que não deixar ter falta aos seus filhos não é luxo, mas é dignidade. Então você precisa ter um orçamento e saber e fazer essas contas. E depois, você precisa dividir em grupos de prioridades. É lógico que o problema vai ser grande no primeiro momento. Falta um slide. Está claro ali, a Bíblia é organizada. Qual rei que vai enfrentar um outro exército e não faz as contas? Como é que você vai enfrentar uma dívida se você não faz conta de quanto sobra? E também está claro ali, Jesus tinha 5.000 para alimentar. Você imagina se... Esses dias eu estava vendo um programa sobre o Haiti, e os caras estavam fazendo uma reportagem sobre comida, e aí, de repente, eles estavam comendo numa barraca de rua, porque são os restaurantes de lá, nesse momento, e aí muita gente pedindo comida na rua, e eles ficaram com muita compaixão e resolveram fechar a barraca e pagar, comprar o que tinha e dar comida para todo mundo. Eles tiveram que sair correndo porque os caras quebraram a barraca, foi uma confusão, saíram no braço e ninguém comeu nada. Porque todo mundo estava desesperado para comer. Você imagine se 5.000 com fome, se Jesus não põe ordem na casa? O que ele fez? Ele pôs os grupos sentados de 50 em 50, de 100 em 100. Ele definiu prioridades. Então, você precisa dividir as suas dívidas em grupos de prioridades. Quem está precisando receber de você para não passar fome? Você precisa listar prioridades nas suas dívidas, para você começar a enfrentá-las individualmente. Se você deve 20.000 e ganha 2, você vai definir um percentual que você vai pagar por mês. E, obviamente, que alguns vão receber primeiro do que os outros. Mas se você conversa, se você mostra a sua cara, se você se desculpou, se você pediu perdão, e se você cumpre um plano, algo planejado, aquilo vai funcionar. Mas você tem que planejar isso. De novo, o que a Bíblia nos ensina, o que a visão superior nos ensina. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. 1 Timóteo 5:18. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do teu salário. Por isso eu estou dizendo para você, você não vai viver com luxo, mas com dignidade. É justo que você desfrute do teu dinheiro. Não tenha vergonha disso, mesmo que você deva. Se você fez um pacto com Deus e com seus credores de pagá-lo, não vai aceitar vergonha porque você está vivendo com dignidade. Não com luxo, mas com dignidade. E tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Quando você abençoa, você vai resolver todos os problemas. E vai sobrar. Este é o momento. Tome o controle e divida o bolo. Tome o controle da sua vida. Tome o controle do seu problema. Tome o controle da sua mente. Tome o controle do seu estilo de vida. Se você é um cara que é impulsivo e compra sem precisar, ou mesmo que precise sem ter dinheiro, gasta, tome o controle sobre você. Se você é uma pessoa que está todo mundo falando mal, e onde você vai, os seus parentes ou seus amigos jogam na sua cara o tempo inteiro que você é devedor, você precisa reverter isso, tome o controle da sua situação. Se você é uma pessoa que a sua esposa não acredita em você, os seus filhos não acreditam em você, a sociedade não acredita em você, porque tudo que você se propôs a fazer, você não consegue chegar ao fim. Por que não consegue chegar ao fim? Porque você não se domina e dá sempre um passo maior do que você pode dar. Tome o controle da sua vida. Começando pelo princípio.
Tome o controle das suas dívidas, sabendo o que você deve, porque assim você não vai aumentá-las também. Tome o controle do teu orçamento, fazendo um orçamento claro daquilo que você ganha, como você pode ganhar, e dividindo o bolo para quem vai cada pedaço. Tome o controle da situação espiritual, pedindo perdão a Deus, e procurando cada credor, dizendo, eu vou te pagar. Não vai ser do jeito que você quer, talvez, mas vai ser do jeito que eu posso. Mas o importante é que eu vou te pagar. Ou seja, estanque o problema. Aprenda a blindar sua renda destinando os 10% que pertencem a Deus. Você com certeza já ouviu falar este termo hoje em dia, porque é muito moderno. Blindagem patrimonial. Ou seja, todo mundo tenta blindar o seu patrimônio. Aqueles que ganham e que têm não querem perder. E, ao mesmo tempo, querem fazer negócios. E negócios, às vezes, são arriscados. Então, eles criam uma blindagem, tentam criar uma blindagem jurídica e patrimonial para proteger o seu patrimônio. Para que, se eles fizerem alguma coisa errada, eles não percam aquele dinheiro. Certo? Nunca funciona. Não existe blindagem patrimonial que funciona. Se alguém disser para você que ele blinda o seu patrimônio, é mentira. Você pode tirar do nome, você pode mandar para a Suíça, você pode fazer uma série de coisas. Mas se tem alguém que tem a chave do cadeado e que abre o seu patrimônio, se chama Receita Federal. Ela vai descobrir tudo que você tem. E por mais que você tire de um nome, lance para o outro, lance para o outro, lance para o outro, ela vai fazer o rastro e vai te alcançar. Seja com 10 anos ou com 20, mas vai chegar a conta uma hora. Basta você ver a Lava Jato. Então, as técnicas do mundo te prometem a blindagem patrimonial, mas não funciona. Mas, se você der a parte de Deus, não se preocupe. Ele vai blindar seu patrimônio. Ele vai blindar seu salário. Você vai fazer com 90%, 150%, 200%, 300%, 500%. Os 10% não vai fazer falta. Às vezes, as pessoas se assustam. Aqui não é uma igreja. E você não dá 10% para nós não pedimos dízimo. Mas isso é algo espiritual. E, gente, os livros do mundo que eu li, falando, e que eu vi que citava essas coisas, todos eles diziam isso, dedique 10% para boas obras das suas finanças. Tem um que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Óbvio que alguns pensam, puxa, mas você vai falar da Babilônia? Não, não vou falar nada da Babilônia, porque tudo que ele escreve lá, ele copiou da Bíblia. Mas lá ele está dizendo isso, dê 10% para boas obras. E muitos outros livros de técnicas hoje, as pessoas estão dizendo isso, invista, faça alguma caridade. Você quer blindar seu salário, quer que ele multiplique? Dê a parte de Deus. Não tenha medo disso. Seja prudente, poupe no mínimo 10%. Mas eu estou devendo, eu vou poupar? Sim. Você não mudou de vida? Você não quer mudar de vida? Você precisa poupar pelo menos 10%. A Bíblia é clara em dizer que o homem de bem deixa uma herança para o filho dos seus filhos. Se você não tem uma poupança, quando vem um infortúnio, que muitas vezes bate na nossa porta, como é que você vai fazer? Vai arrumar outra dívida. E outra coisa, o poupar é uma disciplina, é uma prova para você saber se mudou de vida ou não. Porque às vezes a gente fala, mudei. Mudei meu relacionamento com os negócios, com o dinheiro. Mas aí você não consegue olhar aqueles 10% guardadinho lá em casa. Eu tenho dinheirinho ali, não, eu vou gastar. Não, mas eu estou precisando tanto de uma bicicleta, eu vou gastar. Eu estou precisando tanto de uma geladeira, eu vou gastar. Não. Aprenda a poupar. E a poupança é justamente para momentos excepcionais. Sem dúvida que, se a sua geladeira queimou,
e você, ou se o motor do teu carro fundiu, você precisa dele para trabalhar, você vai lançar mão da sua poupança. É para isso que ela existe. Mas são motivos nobres, causas nobres. Não é para qualquer coisa. E é uma disciplina. Você, como um bom gestor do seu dinheiro, você precisa ter uma poupança. Você precisa poupar pelo menos 10% do que você ganha. Cumpra o plano e destine entre 10%, 20% e 20% para pagar as dívidas. Entenda que errou e está corrigindo o erro e que é merecedor do teu salário. Aí entra outra coisa. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 50. Se você deve 10 mil e você ganha 5 mil, e você consegue viver com 2.500, destine 50% para pagar a sua dívida. Se você consegue com 2.500, o que eu estou dizendo, dá os seus 10%. Poupar seus 10% e viver com a diferença, tudo bem, destine 50% para pagar as suas dívidas. Mas, na conta do brasileiro hoje, para você pegar um financiamento bancário para a sua casa própria, por exemplo, que é um financiamento de longo prazo, de 30 anos, 25 anos, qual é a conta que o banco faz? Ele deixa você comprometer, no máximo, 30% da sua renda familiar para pagar a prestação. Ele sabe que você precisa de 70% para viver. É um padrão, uma estatística do brasileiro. Então, veja bem, se você guardou 10 como poupança, se você deu 10 de dízimo, você vai ter 10% para pagar as suas dívidas, dividir o seu bolo, ver a prioridade e cada mês atacar um. Mas se sobra 20%, você vai se livrar da sua dívida mais rapidamente. Certo? Então, este número, ele pode ter uma variação. Agora, o que você não pode é aceitar a pressão ou desaforo daqueles que são seus credores e continuar escravo. Por isso eu deixei claro, e por isso a Bíblia deixa claro, digno é o trabalhador do teu salário. Ah, mas você me deve. Devo sim. E vou pagar. Nessas condições. Ah, mas você está comendo. Bom, se você não quer que eu coma, meu amigo, o que você quer que eu faça? Ah, mas você está comprando roupa, mamãe. Você quer que o meu filho ande com a bunda de fora? Ah, não, mas você está comprando na Daslu, que nem existe mais. Bom, aí você precisa apanhar. Entende? Equilíbrio. Agora, a partir do momento que você toma o controle da sua vida, as pessoas não vão te afrontar, porque elas vão olhar para dentro dos teus olhos e você vai ter verdade nos teus olhos para dizer, olha, eu estou fazendo assim, 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 e a sua hora vai chegar. E eu vou te pagar, tenha um pouquinho mais de paciência. E você vai liquidar suas dívidas. Só que quando elas acabarem, você aprendeu a poupar, você aprendeu a viver com dignidade e com valor sustentável. E aí a sobra, você aprendeu também, vai ver como você vai administrar isso bem. E aqueles 2, 3 ou 5 anos que você gastou pagando as suas dívidas, em 1 ano, você recupera. 2 anos você recupera, porque você aprendeu a lidar com dinheiro, a administrar seu dinheiro, a fazer bom negócio, a pagar à vista, a pedir desconto, a dar valor naquilo que você ganha. Porque se você não paga aquilo que você compra, você não dá valor no seu dinheiro também. Ah, eu não vou pagar mesmo. Então, o seu próprio dinheiro, você não cuida dele com carinho. Então, meu querido, são coisas simples, mas que funcionam. Quando Deus me deu este plano, eu devia 4 milhões de dólares. Eu não tinha um tostão no bolso. Eu tinha todos aqueles problemas.
A gente achava, puxa, vai levar 10 anos, 20 anos para mim pagar isso. Foram 2 anos. Tudo foi pago. Porque quando você se compromete com Deus, Ele se compromete com a sua causa. Ele te abençoa. Ele faz com que o seu dinheiro se multiplique. Ele faz você prosperar. De repente você está ganhando mais, de repente a sua compra do mercado fica em menos, de repente as coisas começam a acontecer. E você experimenta essa prosperidade. No nosso caso, um exemplo rápido, eu comprei um terreno, ou melhor, 9 terrenos com 18 mil reais, na época. Aí fui lá, limpei, ficou bonitão e tal, chegou um cara e falou, não, eu dou 15 mil reais em um terreno. Os outros 8 ficaram por 3 mil, certo? A gente devia para um agiota, eu falei, você quer ficar com esses 8 terrenos por 300 mil? Ele topou, ficou por 300, ou seja, com 3 mil eu paguei 300 mil de dívida. São 100 vezes mais. Por quê? Porque eu estava comprometido com Deus. Eu tinha tomado controle da situação. Nós havíamos tomado controle da situação. Nós estávamos com uma verdade, dando passos claros. A gente tinha a lista dos credores e cada dia a gente riscava um com alegria, até eliminar todos. E isto funciona. Porque a Bíblia diz que funciona. Volta ali. A visão superior diz que funciona. E você pode praticar. Então, meu querido, eu gostaria que você saísse daqui hoje sabendo que não importa o tamanho do seu problema. Se Deus estiver do teu lado, você e Deus são maioria sempre. E qualquer que seja a dificuldade, se você encarar ela com verdade, você vai vencer. E que você precisa romper com esse estilo de vida que é uma vida de dívida, devedora, de pendências, de procrastinação, de enrolação, de barrigar. Não. Você é filho de Deus e não foi criado para viver assim. Você não tem que fugir de ninguém, ficar escravo de ninguém. Não, Deus quer que você tenha uma vida abundante. Mas, para isso, você precisa tomar o controle da situação. E esta é uma receita prática, simples, mas que se você praticar e ensinar outras pessoas, eu já ensinei muito isso na minha vida, e com todo mundo funcionou. O ano que vem, quando o Brasil estiver num caminho melhor e as oportunidades estiverem surgindo para você e para muitos, você não vai ter mais um fardo nas suas costas para carregar. E você vai ver que vai poder andar com velocidade, ou quiçá antes, ainda este ano. Porque quando você se compromete mesmo com Deus, a especialidade de Deus é milagres. Pode chegar um dinheiro na sua conta, algum parente que você não espera pode morrer e deixar um presente, uma herança boa para você. Pode cair lá um cheque na sua conta, ou você chutar um pacote de dinheiro na rua, pode. Acontece? Acontece. Acontece. Você não vai contar com isso. Você vai contar com o teu plano. Mas pode ter certeza que Deus vai mandar a ajuda que você precisa. Fica de pé. Fecha os teus olhos um instante. Eu gostaria de orar por você. Ou melhor, gostaria de orar com você. Juntos. Porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estão reunidos, no meio deles Deus está. E Deus está aqui. E Ele quer nos atender. E nesse momento não importa qual o teu problema, ou aquele que está nos assistindo agora, qual o seu problema. Importa que você, com Deus, você pode ser sincero e colocar diante dele as circunstâncias e tomar uma atitude de mudança. E este é o propósito desta noite, que você saia daqui com uma decisão tomada. Eu vou mudar. Eu vou tomar o controle da minha vida. E eu não vou ser mais um devedor. Eu vou ser um poupador. Pai, eu te agradeço por este momento, por este tempo, por este ensinamento. Pai,
eu estou convicto da tua vontade, porque o Senhor falou claramente a respeito disso, e eu tenho convicção e creio que o Senhor está tocando em cada coração que aqui está. E nós oramos em concordância, Pai, neste momento, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Nos capacita hoje aqui, Pai, todos nós, a tomar uma decisão definitiva de mudança. E nos dê força para cumprir esta resolução, Pai, em nome de Jesus. De relacionarmos as nossas dívidas e os nossos problemas, de decidirmos vencê-los, de apresentarmos eles a Ti, pedirmos perdão, de fazermos um planejamento com aquilo que a gente ganha, pelo menos que seja, de enfrentar esta dívida, de destinar uma parte todo mês para Ti, os 10%, de destinar uma parte todo mês para a poupança, de destinar uma parte todo mês para quitar as nossas dívidas, Pai. Pai, nos capacita a empreender desta maneira e nos dê força, Senhor, coragem, determinação para cumprir aquilo que estamos acordando, Pai. Em nome de Jesus, sozinho nós não podemos, mas contigo nós podemos. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti esta noite, nos atende nesta oração. Amém. Se você pode, diga amém. É óbvio que, meu querido, talvez no primeiro mês, no segundo mês, você sofra um pouquinho. Porque o seu pensamento vai dizer que não vai dar certo. Mas a hora que você vê os 10% guardadinho ali, como uma semente, e a hora que você vê o seu primeiro credor sendo pago, você vai ficar feliz. Você vai se fortalecer. E aquilo vai crescendo, vai crescendo. E quando menos você esperar, você já não é mais um cordeirinho, você é um leão. No controle das suas finanças.